Fala aí, pessoal. Bom, eu imaginei que isso fosse acontecer tão logo o técnico turco Mohamed fosse demitido no Atlético Mineiro. Iriam começar a surgir as especulações de que o Atlético faria proposta para o Fernando Diniz, que ele iria levar o Fernando Diniz, enfim. Eu imaginei que isso pudesse acontecer e aí surgiu, como esperado, uma informação circulando aí em grupos de WhatsApp, com áudio e tudo, que estavam corre-corre nas Laranjeiras, que o Mário Bittencourt estava reunido com o Paulo Angione para discutir o que ia fazer, para oferecer uma renovação de contrato ao Diniz. Enfim, infelizmente essas coisas surgem, a gente não sabe nem de onde, é uma coisa que eu odeio, por sinal, a não notícia, ou ficar desmentindo informação dos outros, de pessoas que a gente não sabe nem de onde surgiu esse negócio. Mas, infelizmente, nos tempos atuais, em alguns momentos é inevitável por se tratar de algo muito sério e relevante, que é o treinador do Fluminense. É um dos grandes responsáveis, inclusive, se não o grande responsável, pelo time estar nessa boa fase. E aí o torcedor começa a ficar desesperado, todo mundo começa a ficar desesperado, a mandar mensagem, a perguntar se tem, se não tem, se é verdade, se não é, enfim. E aí tem horas que, por mais que eu não goste, a gente tem que fazer esse movimento de tranquilizar vocês. Eu perguntei, faz parte do ofício também, né? Você, por mais que você não acredite, você tem que, de fato, confirmar, enfim, zerar as possibilidades. Então eu falei com uma pessoa próxima ao Fernando Diniz, e também falei internamente, apurei com o Fluminense. Com o Fluminense, nenhuma chance, assim, o Fluminense não está nem preocupado com isso, porque eu ouvi o que eu ouvi, né, da pessoa com quem eu falei. O Diniz tem caráter e é muito acima da média, é muito diferente. Ele sabe o que quer e por isso a gente não tem preocupação nenhuma com uma possível proposta do Atlético, com um possível assédio, que não aconteceu, tá? Então já falo para vocês, não teve proposta do Atlético Mineiro pelo Fernando Diniz. Até agora não teve. Se vai vir em algum momento, pode até vir, né? O Atlético pode fazer isso. Mas internamente o Fluminense está bem tranquilo em relação a essa possibilidade. Falei com pessoas, com amigos lá de Minas também, que cobrem o Atlético, e lá os nomes mais especulados são Odair e Renato Gaúcho, né? Talvez até o próprio Cuca, que deixou o Atlético, mas acho difícil voltar agora, mas sempre vai ser uma possibilidade. Não houve qualquer movimento no sentido de tentar contratar o Fernando Diniz. E a pessoa com quem eu falei, que é próxima ao treinador, me disse o seguinte: nem para o Barcelona ele sai do Fluminense. Nem para o Barcelona ele sai do Fluminense. É claro que é uma hipérbole, um exagero, né? Mas enfim, é só para dar a dimensão de que é o que eu imaginava, né? Hoje até no Twitter respondi a um torcedor, não lembro quem agora, falando sobre isso. Pode acontecer, no mundo do futebol, tudo pode acontecer. A gente sabe disso. Mas acho praticamente impossível pela pessoa, pelo caráter do Fernando Diniz, pela pessoa que ele fazer um negócio desse nesse momento, um movimento desse, nesse sentido. Acho praticamente impossível. Não vou dizer impossível, que não bota a mão no fogo por ninguém e a gente sabe como funcionam as coisas no futebol. Mas neste momento, o que eu posso dizer para vocês fiquem tranquilos que não tem nada, tá? A cabeça do Diniz está focada no Fluminense. O que ele quer é ser campeão do Fluminense, até porque ele tem uma gratidão, além de gostar, de adorar o clube, ele tem uma gratidão, o Fluminense tem um espaço gigantesco no coração dele e ele tem um sonho de conquistar um título pelo Fluminense. E tomara que isso aconteça neste ano, né? É assim que todos nós queremos. Então, fiquem tranquilos, tá? Quanto a isso, só para deixar aqui bem claro para vocês que não há nenhuma possibilidade, neste momento, do Fernando Diniz deixar o Fluminense rumo ao Atlético Mineiro, beleza? É isso. Outra coisa que eu queria aproveitar, já que estamos aqui falando de Fernando Diniz, enfim, hoje no CT Carlos Castilho teve entrevista coletiva com o Marrone, né, que foi apresentado, de fato fez sua estreia, mas hoje foi devidamente apresentado, concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT Carlos Castilho. Eu vou trazer aqui um trecho dois trechos aí que eu separei, que eu considerei mais importantes na entrevista do Marrone, para compartilhar aqui com vocês. Mas antes, deixa aí o like, não se esqueça, deixa o like no vídeo, por favor, sempre lembrando a vocês, e para se inscrever no canal também, rumo aos 40 mil inscritos aqui, a próxima meta é essa, já batemos 30 mil inscritos, e vamos que vamos para cima. Então, se você não é inscrito aqui no canal do Lessa, se inscreva aí. Então, vou trazer aqui trechos dessa entrevista do Marrone, ele explicando por que a passagem dele não foi boa na Europa, na visão dele, e por que
aliás, em qual posição ele se sente mais à vontade hoje para atuar no Fluminense? Então, eu vejo pelo lado da adaptação, que em poucas reuniões que eu tive lá com o técnico, com a comissão técnica, eles falavam bastante adaptação, mas pelo meu lado, eu achava que eu já estava bem, só que acabei não tendo oportunidade, mas no dia a dia lá, em dedicação, em fazer o meu da forma certa, eu fazia, tudo que eles pediam eu fazia, só que eu acho que o ponto mais que eles levavam bastante é mais a adaptação, mas pelo meu ver eu já estava adaptado, pronto para jogar, sendo que eu joguei 2 jogos esse ano lá e foi de titular, só que depois disso eu não tive mais sequência, não tive mais oportunidade, mas ao meu ver foi mais adaptação. Então, eu saí do Vasco jogando pelo lado esquerdo, cheguei no Galo jogando pelo lado esquerdo, só que o São Paulo teve uma boa parte que me colocou de 9. Então, e na Dinamarca, como vocês mesmo citou, eu tive pouca oportunidade, eu não consegui definir bem minha posição na Dinamarca. Então, mas o Diniz me conhece, ele falou que eu posso jogar de ponta ou de 9, mas hoje, se me perguntar onde que eu estou mais adaptado, é na ponta esquerda. Portanto, o Marrone, bom, para mim ficou muito claro, primeiro que em relação à Europa, o Marrone não quis falar com essas palavras, mas a sensação que eu tive eu me adaptei, eu estava treinando, eu estava bem, não me quiseram me dar sequência. Aí eu acho que é questão de treinador. É possível que o treinador não tenha gostado dele. Foi a sensação que eu tive. Ele fala que conversaram comigo e disseram que era uma questão de adaptação, mas eu já estava adaptado, foi o que ele disse. Então, assim, para mim foi uma questão do treinador não bateu, o Santo não bateu, acho que pode ser que seja isso. Foi a sensação que eu fiquei. Por isso, a gente tem que amenizar essa passagem pela Europa que não deu certo, ter em mente que no Vasco ele teve destaque, foi um jogador que apareceu pro futebol, tanto é que o Sampaoli pede a contratação dele no Atlético Mineiro. Se o Sampaoli não tivesse visto futebol e qualidade nele, ele não teria pedido. Então, como eu disse, eu acredito que é um jogador que vai agregar, que pode jogar em mais de uma função no ataque, mas aí nessa resposta ele falou que prefere atuar aberto pelo lado esquerdo. Então temos a preferência do jogador, é para onde ele prefere atuar, não significa que ele vá atuar ali. Na estreia contra o Goiás, por exemplo, ele entrou pelo lado direito. Então, assim, vamos ver como o Diniz vai encaixar o Marrone nesse time. Mas 9 não é a função que ele prefere fazer. Ele prefere atuar pela ponta, pelo lado esquerdo. Só que ali geralmente cai o John Arias. E aí? Será que ele vai revezar? O John Arias cair pela direita, ele caindo pela esquerda? Pode ser uma possibilidade, pode ser uma opção, mas eu creio que neste momento ele deve entrar no lugar do Matheus Martins ali pela direita. É a sensação que eu tenho, mas vamos aguardar para ver quais são os planos do Fernando Diniz para esse jogador. Já temos aí a preferência dele, agora a preferência dele pode não ser a do treinador neste momento. E aí cabe ao Diniz, ele sabe muito bem fazer isso, encaixar o Marrone da melhor maneira que ele acha possível dentro dessa equipe, e acho que ele fatalmente vai se tornar titular, talvez já neste domingo contra o Bragantino. Vamos ver, o treinador comandou hoje mais um treino forte, lá no CT Carlos Castilho. Neste sábado tem a última atividade antes do jogo contra o Volta Redonda, ingressos esgotados, lá no Raul Lino de Oliveira, mais uma grande festa da torcida do Tricolor, com 14 mil bilhetes que foram colocados à disposição, à venda, que é a carga permitida pelas autoridades lá no Raul Lino de Oliveira, não é uma opção do clube, é a carga máxima. O Fluminense esgotou e teremos dentro das possibilidades do estádio mais um grande público e também uma grande festa da torcida que esgotou os setores para visitante nos últimos 3 jogos fora de casa. E agora, no Raul Lino, vai ter mais essa chance de ver, quem sabe, o Fluminense alcançando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e tomara, com o tropeço do Palmeiras, se aproximar ali também da liderança. Beleza, galera? Então é isso. Deixa aí os comentários que vocês acham sobre essa questão do Marrone também, onde que ele deve entrar no time, ser aberto como centroavante, ou sendo opção para o Cano, quando o Cano não puder jogar, entrando no lugar dele, ou tem que entrar no lugar do Matheus Martins, enfim. E aí, sua expectativa já para o jogo de domingo, quem o Fernando Diniz deve mandar a campo, beleza? Tamo junto, valeu, assim que tiver novidades, mais informações, eu volto aqui no canal do Lessa.